É por isso que eu tenho essa pausa cumprida para as pessoas acharem, é por minha própria causa mesmo. Porque quando você não sabe onde está, você tem que ter aquele tempinho para você achar. Mesmo que tenha aqui na tela, tenha em todos os lugares, mas é importante nós procurarmos. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular e para todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas e que nós possamos crescer em ti, ó Pai, e que nós possamos prosperar em ti, Senhor, e que através da ação do teu Espírito Santo nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o amor do Pai desde antes da fundação do mundo. Quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos algo muito importante. O Senhor Jesus fala do amor do Pai por Ele e por todos aqueles que o seguem antes da fundação do mundo. Então ele está falando de um amor eterno. Ele está falando de um amor que não começou num determinado dia, mas ele vem de eternidade a eternidade. Todos nós somos o resultado do amor de Deus. Todos nós somos o resultado daquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. E assim nós estamos aqui porque um dia, na eternidade, o Pai nos enxergou, o Pai nos viu e nos conheceu. Por isso nós estamos aqui, por isso nós nos reunimos como igreja, por isso nós nos reunimos em torno da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo que começou na eternidade, não começou no dia do nosso nascimento, não começou durante a gestação da nossa mãe, mas começou na eternidade. E todos nós que estamos aqui, todos aqueles que nos acompanham, precisam compreender isso, porque quando você compreende, você vive melhor, você entende melhor a vida, você entende melhor as coisas que acontecem ao seu redor. E para isso, eu vou mostrar aqui para vocês, em alguns textos bíblicos, de forma resumida, porque nós não temos muito tempo para falar aqui, mas tudo que eu falar, com certeza será útil para a sua vida. Nós vamos primeiro em Apocalipse 13:8. Veja bem, aqui em Apocalipse 13:8, a palavra de Deus diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, intemporal, ausência de tempo. O que eu quero mostrar para vocês? A palavra está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, aquilo que aconteceu na cruz já tinha acontecido em Deus. Isso você precisa guardar. Todo o resultado de aproximadamente 2000 anos atrás já havia acontecido na eternidade. Porque Deus não segue a nossa lógica do tempo.
porque a lógica de Deus, do tempo de Deus, é infinito. O nosso tempo é finito, tem dia, tem hora, tem mês, tem ano, mas o tempo de Deus não. Preste atenção na construção deste raciocínio. Então veja, o Cordeiro de Deus, o símbolo do amor de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então não esqueça essa referência para você poder entender. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês está em Eclesiastes 12:7. Esse é um dos textos que eu mais leio. Eclesiastes 12:7. Diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos caminhar. Este corpo que nós habitamos nele, ele vai se decompor e ele vai voltar a ser pó. Mas o espírito, que é a nossa consciência, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de entender as coisas, não vai morrer, vai voltar para o Deus Pai Todo-Poderoso. Então preste atenção, a sua vida, ela não começou no útero da sua mãe, a sua vida começou na eternidade, e de lá já havia você, o seu espírito já existia em Deus, e o Senhor utilizou esta graça que é, este milagre que é a capacidade de gerar uma criança que Deus deu a todas vocês mulheres para trazer cada um de nós a este mundo. E isso você precisa entender, porque o seu útero, mulher, é o lugar em que Deus escolheu para gerar os seus filhos. E vocês dão a luz aos filhos de Deus e às filhas de Deus, para que outros filhos de Deus venham a nascer. Quando você consegue compreender os planos e os propósitos de Deus que são maiores, volto a repetir, você vai viver melhor. Mas se você achar que servir a Deus é só um momento que nós nos reunimos aqui, ou só um lugar onde nós vamos, aí vai ficar tudo confuso. Porque, na verdade, Deus nos trouxe a este mundo para nós cumprirmos tudo aquilo que Ele quer que seja cumprido na terra. Então, você ouve muitas pessoas falando assim, olha, depois do falecimento, fulano voltou para casa. Tem um sentido? Tem. E nós temos aqui, olha, em Eclesiastes 12:7. Não esqueça isso também não. O corpo volta ao pó que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. Não adianta, não tem para onde nós sairmos do que a palavra de Deus diz. E é isso que nós cremos na palavra de Deus. Então, estamos construindo juntos esse raciocínio. E agora, nós vamos aqui no exemplo de Lucas capítulo 1, do versículo 30 em diante, ver como que acontece este milagre da vida em nós. Nós estamos falando do milagre do Cristo. O Cristo, ele já existia antes da fundação do mundo, como ele mesmo disse. O Senhor me amou, o Pai o amou com amor antes da fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não aconteceu numa data e num horário determinado, como foi aqui na terra, mas sim aconteceu na eternidade, para que fosse manifesto aqui na terra. Veja, Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante. Preste atenção nesse relato. Disse-lhe então o anjo, aqui é o anjo Gabriel falando, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha o significado, preste atenção nisso. Como que o Senhor Jesus foi anunciado a Maria antes dele estar no ventre de Maria. Antes, o anjo falou com ela: conceberás, ou seja, você ainda ficará grávida, o Espírito Santo virá sobre você, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Veja, tudo começou lá com o Senhor, tudo começou em Deus, tudo começa na eternidade e vem e começa a acontecer no ventre de Maria. E o anjo ainda fala de outra gravidez. O anjo ainda se refere a Isabel, que estava grávida de João Batista. Tudo isso na mesma palavra. Mas tudo começou ali no anúncio? Não. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando você se compreende nesse meio, como parte de um plano maior, como parte de algo grande, você acalma o seu coração e a sua vida. Você entende que Deus, Ele é todo poderoso, porque se Ele te trouxe a este mundo, Ele é poderoso para te levar para Ele novamente. Ele é poderoso para te guardar na sua caminhada. Ele é poderoso para estar com você, porque nasceu, não foi uma pessoa sem pai. Você nasceu, mas você tem um pai, um Criador, um Deus todo-poderoso. Todas as mulheres que nos geraram, que nos trouxeram a esse mundo, são instrumentos do poder de Deus, para mostrar que dentro do seu ventre tem um algo que nós poderíamos chamar da partícula de Deus, nós podemos chamar da vida de Deus, nós podemos chamar de um lugar aonde o Deus Todo-Poderoso opera, e é dentro das mulheres que Deus faz esta operação poderosa. Ele fez no ventre de Isabel, Ele fez no ventre de Maria, e Ele fez no seu, e Ele vai fazendo de muitas mulheres a mais ainda, porque você, mulher, traz os filhos de Deus ao mundo. Você, mulher, traz as filhas de Deus ao mundo. Você não gerou pessoas para destruição, mas você gerou as pessoas para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Esta é a nossa consciência. Nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e Ele está agindo de uma forma poderosa. E como que essa bênção nos alcançou? Outro texto que eu leio muito, Romanos 8:29. Essa aqui é a revelação que pode dar um sentido real à vida das pessoas. Ele diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí você pode falar: será, pastor, mesmo que esta obra, ela aconteceu deste jeito? O Senhor Jesus veio da forma como eu mostrei agora no texto para vocês, e Ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que eu sou irmão de Jesus? Sim. Quer dizer que o amor do Pai por mim é grande? É. Quer dizer então que desde que eu nasci é que Deus me ama? Desde que eu fui gerado no ventre da minha mãe? É muito mais profundo do que isso. E agora nós vamos voltar para Apocalipse 17:8. Por quê? Quando você compreende, e nós já lemos aqui outra, mas 17:8 diz assim, só para você entender, é outro contexto, mas vai falar o que a gente precisa ouvir.
A besta que viste foi e já não é mais, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é mais, mas que virá. Preste atenção nesta frase: cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, Deus, Ele já sabia da minha existência e da sua existência, e o nosso nome já está escrito lá. Ou seja, Deus já desejou o meu nascimento e o seu nascimento. Deus já desejou que nós estivéssemos aqui. Deus projetou a nossa vida. Deus nos viu. Deus nos conheceu. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender que todos nós somos parte do mover de Deus. Todos nós somos parte da operação de Deus. Todos nós somos parte de algo poderoso. Então, mulher, no seu ventre está o poder de Deus. Homem, na sua vida está o poder de Deus. Não é um poder que começou agora, mas ele começou na eternidade. Quando eu olho para Jesus e vejo que ele, desde a eternidade, ele estava já projetado para ser o primogênito, eu olho também que nós estávamos com o nosso nome lá. Então nós não fomos gerados por acaso, nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos aqui na direção que Deus nos colocou, na direção que é a direção do céu. E quando você, que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, entende que o Senhor está te guiando, o Senhor está do seu lado, o Senhor está te guardando, o Senhor te formou, o Senhor te projetou, aí você encontra o seu lugar. O seu lugar é como filho de Deus. O seu lugar é como filha de Deus. Fora deste lugar, você nunca estará bem. Fora deste lugar, você sempre achará que está faltando algo, que alguma coisa não está batendo, que alguma coisa não está funcionando, que algo não está dando certo. Mas entenda algo da parte de Deus: quando você encontra-se com Jesus, que é o seu irmão primogênito, quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, e você se sente parte desta família, e se entende como parte desta família, que começou lá na eternidade, aí pronto, você fica bem. É deste encontro, é deste pertencimento que eu quero que todos vocês façam parte. Não é fazer parte só do rol de membros da Igreja do Evangelho Quadrangular ou de qualquer outra denominação evangélica. Não é só você ter uma carteirinha de membro, não é você ter um título eclesiástico, mas é você se entender como filho de Deus, é você se entender como filha de Deus, é você se entender que você faz parte do projeto de Deus para essa terra, do plano de Deus para este mundo e para a eternidade permanecer com Ele. Mas muitas pessoas, elas têm vivido as suas vidas apenas observando o aqui e agora, apenas observando um resultado momentâneo e passageiro. Mas o meu chamado para você hoje é que você tenha o foco na eternidade. É que você entenda que muitas coisas acontecerão ainda, muitas coisas virão acontecer neste mundo, mas entenda, você está nos planos de Deus. Você faz parte do propósito, você faz parte do trajeto de Deus, você tem um sentido para a sua vida, você tem uma direção para a sua vida. E quando hoje você estiver participando da mesa que Jesus instituiu, você está entendendo? Você come e bebe, você participa de uma família, você está na casa do Pai, na presença de Deus, e este amor do Pai, que vem por nós desde antes da fundação do mundo, ao ponto dele dar para as mulheres essa capacidade de gerar a vida, para que nós estivéssemos aqui. Veja, todos nós somos um milagre de Deus. Todos nós somos filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e o Senhor com certeza será glorificado através das nossas vidas. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,